seu amigo gringo. Nossa, que legal! Estamos de volta com o Amigo Gringo Talk Show. Quanto tempo! Como vocês sabem, é o único talk show em português que não permite brasileiros, com a exceção da Vanessa, que vem depois para o desafio babaca. Nossa, e muito bom ver o nosso público fiel que sempre está aqui conosco. Bom, a gente quase cancelou o talk show. Mas não vai acreditar quem me ligou e pediu aparecer aqui. É o candidato republicano para a presidência dos Estados Unidos. Não acredito, o Donald Trump! Donald Trump, não acredito que você está aqui no nosso programa. Posso te chamar de Donald mesmo? Donaldo, para você pode ser Donaldinho. Bom, uma curiosidade primeiro, como é que você decidiu vir aqui para o programa? Bom, é uma situação um pouco complicada, mas eu estou sendo processado por um investimento que eu fiz junto com um brasileiro, aliás, o Odebrecht. Vem de uma família muito boa, investimento que fizemos juntos. E os nossos advogados ficam aqui do lado, então eu decidi por que não. Que legal. E gostou da nossa vista que a gente tem aqui do topo do Empire State Building? Tá vendo Manhattan lá? É o melhor do meu prédio, o Trump Tower. Uma dúvida, o que é isso? Eu estou lançando uma nova marca de carnes que eu vou vender no Brasil. Então aqui eu trouxe de presente para você. Vai se chamar a linguiça do Donaldinho. Acho que você vai gostar de comer essa linguiça. Muito obrigado. Essa linguiça na tua boca tu vai adorar. Nossa, a sua linguiça, Donald, é bem pequena, né? Muito pequenininha. Tu vai ver. Donaldinho, se você ganhar contra a Hillary em novembro, você já falou um pouco da sua política em relação ao México, os muçulmanos, mas o que vai ser sua política em relação ao Brasil? O Brasil, boa pergunta. Eu gostei dessa pergunta, gostei. Eu não vou construir nenhum muro entre o Brasil e Estados Unidos, porque vou ter outro projeto andando nesse setor. Eu vou construir uma ponte entre Miami e Tocantins. E o Brasil vai pagar por ela. E a ponte é para quê? É para facilitar a chegada de mais trabalhadores para trabalhar na minha empresa. E também mais consumidores para comprar a linguiça do Donaldinho. Para comer a linguicinha do Donald, é isso? Do Donaldinho. Do Donaldinho. Ok, muito bem. Agora, Donald, você vai ter que trabalhar com os políticos brasileiros, provavelmente. Quais são os políticos brasileiros que você mais admira? Os melhores. Temos o grande Paulo Maluf, o Fernando Collor, temos o Tiririca, que está tirando onda lá em Brasília, está bombando. E alguns outros que também a gente está conversando em conversas. Não dá para conversar tudo sobre política aqui. É mais para falar sobre linguiça. Sua linguiça. Isso. Olha, Donald, eu acho que todo mundo que está aqui quer saber como que você aprendeu o português. Você fala muito bem. Obrigado. Eu sou muito inteligente. Eu estudei muito, eu passei muito tempo no Rio. Até peguei um sotaque carioca, que sai às vezes. Peraí. Meu irmão, tem alguma dúvida? Eu sabia. É o inimigo gringo! Não acredito. Eu pensei que era o Donald Trump que ia bombar esse programa. Agora a gente tem o inimigo gringo aqui de novo para mexer com o nosso programa, com o nosso público querido. Você é muito idiota, né? Nossa, mas inimigo gringo, por que você decidiu vir para o programa? Isso para encher o teu saco com a minha linguiça. Inimigo gringo, você já tentou me sequestrar, você já tentou enganar a Vanessa e o Eric e fazer o programa sem mim. Mas, uma dúvida, quem é você? Por que você odeia tanto os brasileiros? Eu não odeio os brasileiros, eu amo os brasileiros. A minha esposa
é carioca, os meus filhos são brasileiros, até o meu cachorro é brasileiro. Mas você está sempre dando dicas erradas para os turistas brasileiros. Porque eu odeio você. Amigo gringo. Que isso? Que porra é essa? Mas como? Por que você me odeia mesmo? Você sabe por quê. Tu não lembra? Tem 2 anos que eu tava no Starbucks, aqui do lado da tua casa, tomando um cafezinho com a minha esposa, explicando tudo sobre a minha ideia brilhante para criar um novo canal no YouTube, para dar dicas para os brasileiros, onde ir em Nova York, fazer compras, jantar, não sei o quê. Expliquei tudo e depois disso eu levantei da mesa para ir embora, eu dei a volta e eu vi você, que tinha anotado tudo. Então você roubou a ideia de mim. Isso não é verdade, pessoal. E a prova é, claro, que eu não vou para Starbucks, nem Starbucks, como você falou. É porque você não sabe falar? Inimigo gringo, eu odiei ter você aqui no show comigo, mas já que você já está aqui, pode ficar para fazer o desafio babaca? Se o ganhador ganhar a minha linguiça, eu fico. A gente volta já já com Vanessa e o desafio babaca. Bem-vindos a mais um Desafio Babaca, onde, como vocês sabem, a gente testa a capacidade dos nossos convidados atuarem como livres e legítimos puta babacas entendedores da língua portuguesa. E para o desafio de hoje eu contei com a ajuda de um grupo muito fantástico no Facebook, as Brasileiras de Nova York. Obrigada, meninas, por sempre colaborarem com o Amigo Gringo. Bom, a brincadeira é o seguinte. A gente selecionou algumas palavras em português que não são tão conhecidas por estrangeiros, fluentes na nossa língua. Os oponentes, nesse caso o Eric e o Donald e o inimigo gringo, eles vão ter 1 minuto para formar uma frase interessante usando essas palavras. A frase mais sensacional ganha o desafio babaca de hoje. E o perdedor ganha uma linguicinha na testa! Então vamos lá? Preparados? Já! Prontos? Olha, prontos, a gente não tá na universidade do... A gente não tá na Trump University, não pode continuar. Já tá roubando. Ok. Isso é literatura pura. Ah, mas... Já que o nosso diretor do nosso canal fez uma redação, ele vai começar lendo. Vai, lê aí, começa você, diretor. Ok, vou ler agora. Minha nova namorada, Joanete, é a melhor. Merita o melhor de tudo. Então, eu levei ela para um encontro romântico. Comemos gambiarra e depois fizemos um manicômio nas mãos. Boom! Ganhou, motherfucker! Palavrão, não gostei. Canal para famílias. Quantas palavras você usou? Todas as 4. Então me diz aonde que está a palavra escambau que eu não entendi. Escambau foi... Escambau? Peraí. Ué. Bom, vamos lá. Agora sim, era uma vez que todo mundo estava comendo a linguição do Donaldinho junto com farofa e escambau. Menos o amigo gringo, quem estava namorando com o Janete, quem entrou em manicômio porque tinha comido tinha comido gambiarra. Gente, não tenho o que falar. São 3 também. Oh, Três. tu tá de sacanagem com a minha cara. Eu falei, não dá pra ler nada. Eu falei, tava comendo junto com farofa. Acertou o significado da palavra, mas Joanete virou uma pessoa. Não. O inimigo gringo fez bem com uma... Entrou em manicômio, né? Manicômio Eu estava também, certo. manicômio estava certo. Manicômio nas mãos. É certo. O puta babaca de hoje, só pra ser um pouquinho diferente, vai levar a linguiça na testa! Putz, grila!